Então, pessoal, boa noite a todos. Hoje temos a satisfação de receber um grande amigo aí, um colega de trabalho, o Dr. Sérgio Baltzerotto, que é médico do staff do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital São Lucas da PUC, da Santa Casa e do Grupo Hospitalar Conceição. E hoje vai abordar um assunto que eu sei que ele domina e gosta muito, que é insuficiência respiratória. A gente encurtou um pouquinho o título para caber aí na divulgação, Sérgio, mas Tá o bem. título original é insuficiência respiratória aguda hipercapnica e hipoxêmica. Então, Sérgio, por favor, está contigo a palavra aí. Tá. Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Obrigado de novo por esse convite. Eu já estou ficando habituado a estar aqui e é muito legal essa atividade científica. Eu espero que todo mundo aproveite. Eu pensei aqui em falar de insuficiência respiratória hipoxêmica e hipercapnia, né? E ressaltar um aspecto que talvez seja o que tem maior modificação nas orientações que a gente publicou ano passado sobre ventilação mecânica e abordar um pouco sobre alto fluxo e ventilação não invasiva nessas duas situações, à luz do que a gente, em consenso na AMIB, acabou com o Comitê de Insuficiência Respiratória, num consórcio entre a AMIB e a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a gente produziu essas orientações então de ventilação mecânica o ano passado, e ali a gente comentou bastante sobre alto fluxo e VNI. Eu vou, dentro desse, aproveitar essa deixa da insuficiência respiratória para falar o que a gente acabou colocando, incluindo sobre esses dois dispositivos. Claro que foge do escopo eu ficar falando de ajustes de ventilação mecânica aqui, que não é o objetivo hoje. Então vamos lá, a gente tem aqui, ó, olhem só esse clipezinho, né? Tem um paciente, um paciente de 73 anos, tabagista 50 anos maço, chega na emergência torporoso e pouco responsivo. E a gente olhando o vídeo, né, a gente vê o paciente eh, com uma hipoventilação importante, o tórax praticamente não se mexe, o paciente está apagado, provavelmente aqui uma exacerbação de DPOC com uma hipercapnia severa, o paciente em narcose carbônica, né? E bem diferente dessa paciente de 40 anos, com tosse produtiva, febre alta 2 dias, dispneia de repouso, hipotensão, taquicardia e estertores em todo o hemitórax direito, com uma clínica aqui de taquipneia, uma ventilação paradoxal, usando os retos abdominais ali para fazer ventilação. Então esses dois vídeos são para mostrar que o espectro clínico, né, da insuficiência respiratória, ele pode ser variado desde um polo de uma hipoventilação e uma ventilação superficial a um esforço ventilatório extremo, como que está acontecendo nesse aqui. E quando a gente olha a insuficiência respiratória, a gente tem essa situação com uma prevalência muito grande, né? Ali essas estatísticas são americanas, 2 milhões de admissões por ano nos Estados Unidos, 50% dos pacientes têm uma permanência maior do que 48 horas dentro da UTI e uma mortalidade geral atribuída à insuficiência respiratória que não é pequena, 33%. E essa mortalidade lá é influenciada por idade, choque, comorbidades e presença de disfunção de múltiplos órgãos, né? Com, com o envelhecimento, a gente tem um aumento na incidência, né? Nas próximas décadas. Então, a gente tem uma influência aí importante, né? E se a gente fosse pensar numa definição de insuficiência respiratória, a gente poderia dizer que isso é um comprometimento grave das trocas gasosas, né, pela incapacidade do pulmão de atender às necessidades metabólicas teciduais para transporte de oxigênio, né, para o sangue e ou remoção de dióxido de carbono do sangue, né? Então a gente tem uma integração para que essa função, né, de transporte de gases aconteça, a gente precisa de uma integração fisiológica muito grande, né, e uma integração fisiológica também com o sistema cardiovascular e com a hemodinâmica, né? E, no final das contas, né, sensu estrito, insuficiência respiratória diz respeito a uma questão do sofrimento
da fosforilação oxidativa mitocondrial, ou seja, a gente entra numa situação em que essa respiração celular aeróbica, vamos por assim dizer, com o ciclo de Krebs, né, ela que tem o maior rendimento energético, né, representa aí a gente tem uma produção de 36 ATP por mol de glicose oxidado. Quando isso fica comprometido, né, a gente entra então num sofrimento de hipóxia tecidual e com várias respostas do tecido adaptativas a essa hipóxia, né? Via de regra, a gente vai migrar para uma outra via para obtenção de energia, que é uma via glicolítica, com um rendimento energético muito inferior à fosforilação oxidativa mitocondrial. E para que tudo isso aconteça, a gente tem ali na figura da esquerda, a gente tem que a gente precisa uma área de troca, a gente precisa uma bomba para empurrar com o carreador o oxigênio para os tecidos, a gente precisa uma extração tecidual. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa que vários sistemas fisiológicos estejam funcionando de forma integrada. E qualquer falha nessa cadeia fisiológica necessária para que o oxigênio chegue a nível celular e que o CO2 seja removido dos tecidos, qualquer quebra no elo dessa cadeia fisiológica pode ser causa de insuficiência respiratória. Então, a gente tem doenças neuromusculares causando insuficiência respiratória por incapacidade de ventilar, a gente tem problemas na troca, na área de troca, a gente tem problemas na hemodinâmica levando à insuficiência respiratória também. E o centro respiratório, ele recebe para fazer esse seu controle, né? Recebe na ponte, no centro pneumotáxico e no centro apnêutico, ele recebe vários inputs da periferia de sensores periféricos que estão dentro da árvore brônquica, dentro nos músculos, em quimiorreceptores, carotídeos. Então a gente tem o centro respiratório, ele fica recebendo inputs de toda a periferia. E a gente tem dois grupos de neurônio que estão no bulbo, um grupo que está na ponte, e esse grupo dorsal ele é responsável pelo controle da inspiração e o grupo ventral pelo controle da expiração, isso no bulbo. E na ponte a gente tem então esse centro pneumotáxico que ele controla a frequência e a profundidade da ventilação e o centro apnêutico também participa desse controle. Então esse é um controle bem complexo e que funciona num mecanismo de feedback recebendo inputs periféricos. Quando a gente olha para a troca gasosa, a gente tem que lembrar que o CO2 ele é entregue pela perfusão e ele é removido. Desculpem, pessoal, entrou uma coisa aqui na minha frente. E ele é removido pela ventilação. Então, a gente tem que essas coisas elas são extremamente importantes. E eu perdi a minha imagem aqui só um pouquinho, pessoal. Que agora entrou um negócio aqui que acabou com a minha apresentação. Eu, Nós estamos vendo a tua apresentação aqui, Sérgio. eu que não estou achando, entrou uma ligação no meio aqui. Busque E lá eu, embaixo o zoom, lá embaixo, e clica no zoom de novo. eu cliquei, ele abriu um negócio, o Zoom para Workplace aqui. Tem que montar esse telefone aqui, peraí. Só um pouquinho que tá entrando umas. Ixi, hoje eu tô ruim, desculpa, pessoal. Tá, tô meio atrapalhado aqui nessas coisas. E, Isso já me aconteceu. Tu tem que achar onde está o ícone do zoom, clicar é, nele e volta. pois é isso que eu tô fazendo. Eu tô achando o ícone aqui, eu cliquei, só que ele abre um negócio aqui que é Zoom for Workplace. Eu não sei onde é que ele me jogou. Deixa eu fechar uma. Tá, deixa eu ver aqui, eu tô quase lá, só um pouquinho. Compartilhamento de tela está pausado.
Tu tá usando o Mac ou é Windows, É um Mac, Panceroto? é Mac. Vai na maçãzinha lá em cima e coloca para ocluir todas as outras janelas. Deixa só a janela do Zoom. Tem essa opção. Pois é, mas isso aí é coisa pra cara desenvolvido, cara aí. Só um pouquinho que tem que aparecer aqui esse troço. Eu tô vendo ele na tela, eu clico em compartilhar Talvez um e. outro caminho mais fácil é a gente derrubar e você entrar de novo. Para aí, deixa eu tentar aqui. Tenta descompartilhar a tela e compartilhar Agora de foi, novo. agora foi. Acho que agora foi. Apareceu para mim aqui. Tá aparecendo para vocês aí? Tá. Tá. Então, assim, eu tava falando, desculpa, pessoal. Eu tava falando que, assim, o CO2, então, ele é entregue pela perfusão e removido pela ventilação. Já o O2, ele é entregue pela ventilação e removido pela perfusão. Para que tudo aconteça a contento, a gente tem que ter esse acoplamento entre ventilação e perfusão, para que a gente tenha a troca gasosa de forma adequada. Então, a gente vai ter duas situações, basicamente, onde a gente não tem ventilação, mas a perfusão está preservada, que é o que a gente chama de shunt, e a gente pode ter situações de áreas não perfundidas, mas ventiladas, que é o que a gente chama de espaço morto, né? Se a gente fosse considerar um alvéolo ideal, o alvéolo ideal seria um alvéolo que tem uma relação de acoplamento entre a ventilação e a perfusão que permitiria que o CO2 e o O2 fossem trocados em proporção igual àquela de entrada e saída de O2 e CO2 total dos pulmões, né? Vamos dizer que isso é o que a gente teria acontecendo. Quando a gente Agora, mas hoje eu tô terrível, cara, com esse troço aqui. Ele me aparece uns negócios, eu não sei o que que mudou nesse treco que eu clico agora. Mas que coisa. Eu não consigo passar um slide, cara, que tá. Quando a gente olha da relação já da oferta tecidual de oxigênio, né? E esse é talvez um dos gráficos mais importantes da medicina. A gente vê que o tecido ele quer sempre manter uma taxa de consumo de O2 constante. Se a gente, por alguma razão, derrubar a oferta tecidual de oxigênio, e a oferta tecidual de oxigênio ela depende de quanto oxigênio tem no sangue arterial e depende da capacidade de bombear esse sangue, ou seja, do débito cardíaco ou do índice cardíaco do paciente. Se a gente olhar esse gráfico aqui da direita para a esquerda, com uma saturação arterial de 98% e medindo uma saturação venosa central de 73%, o que acabou ficando lá no tecido foi 25%, ou seja, o tecido extraiu 25% de O2. Se por alguma razão da medicina, né, ou por problemas de conteúdo arterial de oxigênio, ou por problemas de débito cardíaco, a oferta começa a cair, o tecido, durante um tempo, ele tem um elástico fisiológico, né, aumentando a taxa de extração para manter o consumo de oxigênio tecidual constante. Só que quando a gente vai ver, a saturação venosa agora está 50%, ou seja, o tecido passou a extrair 25% a mais porque a oferta do que está chegando está diminuída. E esse ponto, a partir dos 50%, né, a gente não consegue extrair mais oxigênio, acabou a compensação fisiológica e o tecido entra em desóxia tecidual, ou seja, esse aqui é um ponto crítico de oferta de oxigênio ao tecido, a partir do qual o metabolismo aeróbico ele fica oferta dependente, ou seja, se a gente não tomar as ações da gente para corrigir a queda na oferta de DO2, a gente vai entrar em disfunção de múltiplos órgãos e, por fim, morte celular e morte do paciente, caso a gente não consiga correr isso. Então, praticamente toda a medicina de urgência, emergência e terapia intensiva, ela gira em torno desse gráfico aqui. Quando a gente pensa nisso aqui, a gente olha que a questão da insuficiência respiratória ela é muito parecida com a questão do choque, só que uma olhada pelo prisma hemodinâmico e cardiovascular e outro pelo prisma da ventilação e da troca gasosa. Mas a finalidade comum dos dois sistemas é garantir uma oferta de oxigênio aos tecidos. Quando a gente olha para a classificação
da insuficiência respiratória tem esses quatro tipos de insuficiência respiratória diferentes. A hipoxêmica, que é por um desacoplamento de relação VQ-shunt por redução na difusão. A hipercapnia, que acaba acontecendo por hipoventilação. E o tipo 3 e o tipo 4 são tipos onde o tipo 1 e o tipo 2 participam, mas são tipos específicos, né? O tipo 3 seria uma insuficiência respiratória que acontece no pós-operatório, com componente de shunt, hipoventilação e desacoplamento da relação VQ e que acontecem em cirurgias torácicas, cirurgia de abdômen, trauma, por analgesia inadequada, por problemas pleurais, encarceramento pulmonar, tumores subdiafragmáticos, obesidade. Então, essas síndromes clínicas aqui da tipo 3, elas têm mais a ver com questões de pós-operatório e condições pré-mórbidas já existentes. E o tipo 4, que é a insuficiência respiratória do choque, né, que é causada também por hipoperfusão ou vou botar oxigenação inadequada dos tecidos. E a localização do processo patológico aqui é no sistema cardiovascular e tecidos periféricos. Então é o que acontece em choque séptico, choque hipovolêmico, choque cardiogênico, né? Acontece em insuficiência respiratória, mas que o mecanismo principal, então, é alguma disfunção do sistema hemodinâmico, né? Por assim dizer, levando à hipoxemia tecidual. Então são subtipos, uma classificação proposta. O grande exame na insuficiência respiratória continua sendo a gasometria arterial. Ela tem os seus valores normais de referência. A gente diz, olha, uma classificação clássica, insuficiência hipoxêmica ou tipo 1 seria aquela onde o PO2 menor que 60 ou saturação menor que 90, e aqui a gente tem problemas de relação VQ com shunt por difusão alterada, às vezes até hipoventilação participando, né? E a tipo 2, hipercapnica, que tem a ver com questões de drive ventilatórios, questões de problemas na musculatura ventilatória, deformidades, aumento do espaço morto ou hipermetabolismo, então com PCO2 maior que 45 e pH menor que 7,35. Hipóxia, né? A definição de hipóxia é falta de oxigênio a nível celular. Hipoxemia, né, significa uma pressão parcial de oxigênio arterial baixa, principalmente abaixo de 75, independente da fração inspirada. Então a gente tem que cuidar para não usar o termo hipóxia, né, para caracterizar PO2 baixa, tá? A gente tem que não confundir isso aí. E o PO2 crítico, né, de 60, por que que ele é 60 para considerar a hipoxemia num nível crítico? Porque é a partir desse ponto de PaO2, onde a queda na pressão parcial vai causar uma queda na saturação. Isso por conta do ponto do joelho da curva de dissociação de hemoglobina. Pressões parciais abaixo de 60 causam uma grande queda na saturação de hemoglobina, enquanto que mais altas eu meio que pego no platô da curva de dissociação. Agora vocês olhem que a gente precisa, quando coleta uma gasometria, obviamente, ter registrado em que condições a gente coletou a gasometria, porque a gente não teria como dizer qual desses pacientes está com a troca gasosa pior, sem saber a fração inspirada de oxigênio só pela informação da saturação. Então a gente precisa saber quanto está sendo ofertado de oxigênio, a gente precisa saber também como é que está o ajuste de ventilação mecânica, a PIP, FO2, para conseguir interpretar essa gasometria. E na beira do leito a gente usa essa relação, que é a famosa relação PF, que é a relação PaO2-FO2, né? Lembrando que FO2 aqui é o valor decimal, e ela é uma estimativa da fração de Shunt, ou seja, ela é uma medida de troca gasosa, né? O valor normal é 300 e ela é usada para a estratificação de gravidade da insuficiência respiratória hipoxêmica, como ela é citada na SARA, de 200 a 300 é leve, de 200 a 100 é moderada, e quando é menor que 100, a hipoxemia é considerada severa. Quando a gente está suplementando os pacientes com oxigênio com óculos nasal ou com cânula nasal, a gente não tem como estimar de forma segura qual é a FO2 inspirada do paciente, porque
depende do fluxo inspiratório do próprio paciente e da mistura do oxigênio ofertado com o do ar ambiente. E lembrar que oxigênio é um fármaco, né? Hiperóxia ela é lesiva, então a gente tem que dar uma dose certa. O oxigênio tem efeito colateral, um fármaco inalatório, e a produção de superóxidos e produtos do metabolismo do oxigênio são extremamente lesivos e causam cascata inflamatória. E quando a gente olha, né, os mecanismos de hipoxemia, quando a gente tem uma pressão alveolar de O2 baixa, isso é uma das causas de hipoxemia. Isso acontece em situação de baixa pressão barométrica. Eu vou mostrar para vocês ali daqui a pouco um efeito pessoal, a questão de shunt, a questão de difusão alterada, a relação VQ alterada e pressão venosa de O2 baixa. Todos esses são mecanismos que levam o paciente para a hipoxemia. Por incrível que pareça, aqui na esquerda, esse pontinho aqui que eu estou marcando como vermelho, sou eu e um amigo. Eu gosto de fazer essas coisas, de ir para a montanha e escalar. Esse aqui é o Pequeno Alpamayo na Bolívia, no ano passado. E vocês olhem que em altitude a saturação da gente fica bem baixa. Essa aí é a minha saturação em repouso. Estou com a frequência cardíaca bem boa, saturando 77%, né? E sentado quietinho, não estou ali com aquela ventilação da paciente inicial. Isso é uma das coisas que a gente leva, para vocês verem que essa saturação baixa aqui, ela está totalmente dependente da altitude, da pressão barométrica baixa, que causa uma pressão inspirada de oxigênio muito baixa e o gradiente de difusão fica muito estreito e a gente satura menos mesmo. E a gente leva, quando vai para a montanha, essa, essa câmara portátil de altitude, isso é uma, vamos dizer, uma hiperbárica portátil, e quando a gente vai para dentro da hiperbárica, sai de 77 e vai para 97. A saturação da gente, a gente pressuriza isso aí com 2 atmosferas dentro desse cilindro. Aí estou eu dentro do cilindro saturando um pouquinho melhor. Então, toda vez que a gente vai para altitude, essa foto aqui é no Gokyo-ri, 5.300 metros no Himalaia, né? A gente satura bem baixo. Quando está aí, a saturação fica em torno de 80%, né? Essa aí é a foto de cume para me exibir mesmo para vocês, tá? Bom, então a gente tem esse outro mecanismo. Se eu sou hipoxêmico, eu sou aquele hipoxêmico daquela foto anterior, hipoxêmico mais feliz que existe. Não era nada do paciente com Covid, é na montanha. Vocês vejam que esse conceito de dizer eu tô com a minha saturação baixa, né? Contudo, provavelmente a minha função celular está totalmente boa. Eu não estava em sofrimento tecidual acontecendo ali, apesar da saturação tá baixa, eu estava bem, escalando todos os dias. Agora, quando a gente dá oxigênio para os pacientes em insuficiência respiratória, por que que às vezes eles não melhoram, mesmo quando a gente sai do ar ambiente e bota oxigênio a 100% para os pacientes, né? Porque a resposta à oxigenoterapia, ela depende de quanto shunt, né, que está acontecendo. Quando a gente tem o shunt em torno do shunt fisiológico, em torno de 10%, e eu aumento a oferta de oxigênio aqui de 20 para 40, depois para 60, a minha PO2 ela dispara, ela vai lá para cima, eu respondo muito a isso. Agora, se eu tiver com o pulmão muito doente, a área de troca muito comprometida, e um desequilíbrio VQ por shunt próximo a 50%, eu deixar o paciente em ar ambiente ou dar oxigênio puro para o paciente inalar, praticamente não muda a pressão parcial de O2 do paciente. Isso é totalmente da fração de shunt. Então, isso é uma informação clínica. Quando chega um paciente hipoxêmico na emergência e eu vou lá, boto a primeira coisa que a gente tem disponível, uma máscara não reinalatória, máscara de Hudson, e eu boto lá o O2 a 100% no paciente, o paciente não responde, isso já me dá uma pista de que as coisas não estão muito boas. Uma outra coisa interessante com relação à hipoxemia é a definição de SARA, né? E que são aspectos importantes para se levar em consideração. Em 2023, foi publicada uma nova proposta da definição de SARA, onde, além da relação, entra como diferença a hipoxemia em paciente não entubado, ou seja, passa a ter SARA em paciente não entubada, o ultrassom passa a fazer parte como exame da definição de SARA, e
a hipoglicemia ela pode ser estimada, em vez de usar a relação PF, usar a relação saturação FiO2, né? Aqui estão os valores de referência, estão publicados lá, a reprodução da definição da ATS está reproduzida nas orientações brasileiras de ventilação mecânica. Mas o interessante é que esse critério aqui da saturação, né, a saturação, ela tem que estar, para usar a saturação FiO2, tem que estar menor ou igual a 97%. E o motivo é que a gente está medindo saturação, isso é medido pela oximetria de pulso. A oximetria de pulso ela tem uma acurácia muito boa. Para saturação maior que 70%, existe uma variabilidade menor do que 3% na medida. E a gente tem várias situações onde essas leituras não são confiáveis. A gente chama atenção para a questão da hipoperfusão tecidual, hipotensão severa, pintura de unhas, coisas que podem influenciar na medida. Mas por que que a gente não pode usar essa relação saturação FiO2 quando a saturação está maior do que 97%? É por conta da curva de dissociação da hemoglobina, né? Quando a gente pega a saturação e a gente olha os 97%, se eu tiver com a saturação acima desses 97%, eu não sei dizer, eu não tenho uma relação objetiva com a PaO2 que o paciente está. E eu passo a ter essa relação, de novo, aqui é próximo da fase da curva, onde eu tenho uma PaO2 de 80%. Então, de 97 para baixo, eu consigo ter uma estimativa, né, de PaO2 do paciente quando eu estou nessa faixa da curva de dissociação da hemoglobina. Já acima, se tiver 99%, pode estar 400 a PaO2 do paciente, eu não tenho como estimar a troca gasosa acima de saturação de 97% quando eu estou usando o oxímetro para fazer essa conta. E o valor é abaixo de 315 e está alterado, né? Então, depois tem as faixas de normalidade que estão publicadas lá no consenso. Outra coisa interessante de comentar na aula de insuficiência respiratória é que quando a gente está em ventilação mecânica num paciente hipoxêmico, os maiores determinantes, né, da pressão parcial de O2 arterial, né, são a fração expirada de oxigênio e a PIP que a gente está utilizando no paciente. Então, quando a gente quer mexer em PaO2, melhorar a PaO2 do paciente, ou a gente aumenta a oferta, ou a gente mexe na PIP. O que que a gente está fazendo ao fazer as duas coisas? Aumentando a oferta de oxigênio para troca gasosa com a FO2 e com a PIP, o que que a gente está fazendo? A gente está tentando tratar o shunt do paciente, recrutando unidades alveolares para melhorar a relação VQ. Isso sim é o que tem impacto na relação de PaO2. Outras coisas, claro, que influenciam o volume corrente expirado, isso influencia, mas em menor quantidade. Quando a gente vai pensar da hipercapnia, a gente vai pensar na questão do CO2, né? O CO2 ele é produzido nos tecidos, né? E na verdade, a gente tem que o maior repositório de CO2 da gente é o osso, porque o CO2 está armazenado lá na forma de carbonato. E quando a gente vai olhar as quantidades que a gente tem no corpo, a gente tem 120 litros de CO2 e 2 litros de O2, né? E quando a gente olha esse CO2 que a gente acaba medindo no sangue, a gente vê que tem um pequeno volume de CO2 que é continuamente produzido como bioproduto do metabolismo celular. Se a gente for pensar em tem a fosforilação oxidativa de glicose, né, e O2, a gente produz CO2 e água, e esse pouco de excedente é que acaba sendo adicionado no sangue venoso misto. E então a gente tem que ter, e a gente acaba tendo então um VDCO2, que é uma oferta de CO2, que é o CO2 que acaba sendo entregue para os pulmões. E ele depende do fluxo do sangue venoso misto, depende do débito cardíaco, que é a capacidade de levar o sangue até os pulmões, e depende do conteúdo venoso de CO2. E a gente tem que lembrar a vocês que o CO2 ele é transportado 10% dissolvido no plasma, 70% é transportado em forma dissociada, na forma de bicarbonato, e 20% se combina com a hemoglobina e é transportado na hemoglobina. Então, a maior forma de transporte de CO2 é na forma dissociada, né?
E para a gente, o que que importa para CO2, né? A capacidade de lavar CO2, ela depende basicamente de espaço morto, né? E o espaço morto, ele tem um componente anatômico, que é essa via aérea de condução, que não participa da troca gasosa, e existe um espaço morto alveolar, né, que é o espaço morto que existe pela falta de homogeneidade de relação VQ na fisiologia normal. A gente não tem um acoplamento normal. Lembra que a gente tem aquelas zonas de ventilação e perfusão de West, e a gente tem um espaço morto fisiológico, né, que é em torno de 10%. Então, esse espaço morto fisiológico, né, a gente, um espaço morto alveolar em torno de 10%, e a gente tem esse espaço morto fisiológico, que é a soma do espaço morto anatômico mais esse espaço morto alveolar. Em situação de equilíbrio, né, a gente produz e elimina o CO2 de formas iguais, né? E a gente tem um pouco de diferença entre a pressão arterial de CO2 e a pressão alveolar de CO2 por questões de áreas com VQ baixas, áreas que são perfundidas e não ventiladas, ou seja, áreas chanteadas. E se numa situação normal, né, a gente vai olhar que o sangue, quando está chegando no pulmão, ele tem um conteúdo venoso de CO2 ali de 52 ml, e quando sai, depois da troca gasosa com 48, uma pressão venosa de 46 e uma pressão parcial arterial de CO2 em torno de 40. E apesar da gente ter uma oferta em torno de 4 litros de CO2 por minuto, né, o CO2 que é exalado após o processo de difusão é em torno de 240 ml por minuto, ou seja, uma parcela, apesar da oferta do que chega lá, uma parcela pequena, né, acaba sendo produzida, que é para eliminada, que equaliza basicamente a quantidade que foi produzida. Então, em situação de equilíbrio, o tecido vai produzir em torno de 240 ml de CO2 por minuto no metabolismo basal e vai ter um acoplamento de produção e eliminação. A gente pode medir com capnografias, tem capnografia colorimétrica para medir CO2 e que se usa para checar tubo, tem que cuidar em situação de parada cardíaca com a questão de considerar esse resultado positivo ou não, né? A gente olha que quando tem CO2, troca de cor esse filtro, isso é usado como os americanos usam como método primário para checar posicionamento correto de tubo, né? Agora tem que cuidar que em parada cardíaca, quando não muda essa cor, não necessariamente significa intubação esofágica. Se o paciente está sem compressão torácica adequada, e sem fluxo de sangue para o pulmão, não está chegando CO2 para ser difundido para o alvéolo e não vai ter CO2 exalado e o tubo pode estar dentro da traqueia. Isso não significa uma posição equivocada. Quando a gente mede com capnografia, existe capnografia a volume e a tempo, eu não vou ficar dando detalhe, ambas medem o CO2 exalado, né? E a gente tem na capnografia esse EtCO2, que é o CO2 exalado no final do volume corrente aqui nesse ponto. Quando a gente compara, a gente tem um gradiente, né, que é a diferença entre a PaCO2 da gasometria e o CO2 da capnografia. Esse gradiente é em torno de 2 a 3. Então, em situações onde eu tenho aumento de espaço morto por alguma razão, ou em situações de TEP, parada cardíaca, que também cursam com isso, a gente acaba tendo um aumento desse gradiente. A capnografia é uma ferramenta muito útil. Quando a gente vai olhar o que, que determina a PaCO2 da gasometria, né? A PaCO2 na gasometria ela depende então da produção do tecido e do volume minuto alveolar, ou seja, do volume minuto que efetivamente lava a área de troca gasosa, que é a área alveolar. Para isso, a gente tem que pegar o volume corrente do paciente para calcular esse volume minuto alveolar e descontar o espaço morto total, que é o espaço morto fisiológico, aquele que tinha a parte anatômica e a parte alveolar, né? E o espaço morto incremental, que é quando a gente intuba o paciente, a gente aumenta a área de espaço morto, né? Que são o tubo, os circuitos e o filtro. E só para lembrar vocês que espaço morto instrumental, o incremental da gente,
ele é tudo que tem a jusante do Y da ventilação mecânica. Os canos para trás, eles não são espaço morto. É que é no Y que acontece a lavagem de CO2, que entra e sai o ar. A troca de ar inspirado e expirado, ela se dá no Y da ventilação mecânica. Então, tudo que tem para frente do Y, de traqueinha, filtro HME, tubo, tudo isso é espaço morto que a gente adicionou no sistema. Para trás não é espaço morto. Então, a gente depende desse volume minuto para eliminar, né? Talvez a situação mais comum onde a gente vai lidar com insuficiência respiratória hipercapnica no dia a dia seja um paciente com DPOC retentor de CO2, onde ele tem esse aumento, né, por destruição dos alvéolos e da parede e dos capilares. A gente tem esse aumento de área de espaço morto e os pacientes acabam ficando muito retentores, né? Alçaponam ar, como a gente vê aqui, o paciente aspirado na tomografia, registrando um alçaponamento aéreo no ápice pulmonar. Isso tudo faz com que a gente tenha um aumento de CO2. E quando a gente vai olhar para esses pacientes com insuficiência respiratória hipercapnica exacerbada, né, com DPOC, o DPOC ele tem um critério de gravidade, que é um critério de 2021, que é o critério de Roma, que diz, olha, o que é uma exacerbação severa de DPOC? É uma exacerbação onde a gasometria arterial mostra hipercapnia e acidose. Tem que ter acidose. Hipercapnia sem acidose não define uma exacerbação severa de DPOC. E esses critérios aqui, que são os critérios de Roma de exacerbação de DPOC, eles são bem melhores que os critérios antigos de exacerbação, que eram critérios pós-facto, tipo, precisou internar, que medicação precisou usar, precisou antibiótico, precisou corticoide, isso era o que era usado, mas então isso classificava a exacerbação depois que ela já aconteceu e foi tratada. Esses critérios novos, que estão no GOL de novo, inclusive, eles são critérios que servem para manejo do paciente. Eles incluem um algoritmo para descartar insuficiência cardíaca, pneumonia, TEP, síndrome coronariana aguda como causa. Bom, então essa era a parte mais assim fisiológica dessa aula. Eu vou passar bem rápido agora para terminar. Só algumas coisas de alto fluxo. Alto fluxo todo mundo conhece, ele tem as vantagens, ele consegue fornecer até 60 litros com uma FiO2 bem titulável. Isso representa uma vantagem muito grande sobre todos os outros dispositivos de complementação de oxigênio terapia para o paciente. É mais confortável, facilita a remoção de secreção, o ar entra aquecido, umidificado, tem uma lavagem de espaço morto do espaço nasofaríngeo, tem um efeito PIP de acordo com o fluxo que a gente coloca, ou seja, ele tem uma série de vantagens sobre o que a gente chama de oxigenoterapia convencional, que é o cateter nasal, o óculos nasal e todas as outras máscaras, máscara de Venturi, máscara de Hudson, máscara não reinalatória, que é o que a gente chama de oxigenoterapia convencional. Então, a cânula nasal de alto fluxo ou o cateter nasal de alto fluxo, ele representa um grande desenvolvimento na oxigenoterapia e é uma modalidade à parte, então, ele não é oxigenoterapia convencional e ele também não é conceitualmente o que a gente define como sendo ventilação não invasiva. Isso aqui é mostrando que a gente consegue ter um efeito PIP quando a gente está com fluxos, né, próximos a 60, a gente consegue produzir uma pressão positiva na via aérea superior de em torno de 3 a 4 centímetros de água. O que as nossas orientações lá, e isso aqui é um copy das orientações, falam sobre o alto fluxo, né? A gente sugere o alto fluxo em hipoxemia leve a moderada com estabilidade hemodinâmica, né, como primeira opção de suporte respiratório na hipoxemia. Então, o alto fluxo ele é a medida primária se ele está disponível para manejar a hipoxemia. Isso está em linha com os consensos europeus também e americanos. Né? No pós-extubação, como medida isolada ou em associação com VNI para paciente de alto risco, paciente que passa num TRE, mas que tem alto risco para falha, pode ser usado alto fluxo nesses pacientes com mais de 65 anos, obesos ou portadores de doenças cardíacas ou respiratórias crônicas. E no pós-operatório, a gente deve optar por alto fluxo em relação à oxigenoterapia convencionais em pacientes de risco, que são pacientes obesos com cirurgia cardiotorácica, cardiopata e fração
de ejeção menor de 40%. Isso está em linha com o que está publicado na literatura. Obviamente, tem algumas coisas que são favoráveis para a utilização do alto fluxo, nível de consciência, ao grau de hipoxemia do paciente, a presença de estabilidade hemodinâmica, a presença de taquipneia, sinais de esforço, tudo isso diz, olha, vamos botar alto fluxo nesse paciente, né, porque esse paciente pode se beneficiar. Não existe uma contraindicação formal à cânula nasal de alto fluxo. A gente bota considerar, quando a gente escreveu considerar lá nas orientações práticas de ventilação mecânica, considerar tem menos força do que sugerir, para dizer para vocês. Mas então usar uma medida, né, objetiva da resposta do paciente ao alto fluxo, como o índice ROX, que mede uma troca gasosa pelo esforço do paciente, é a saturação dividida pela FiO2 e esse resultado dividido pela frequência respiratória do paciente. Ou seja, é, quando os valores são menores que 4,88 em 2, 6 e 12 horas do alto fluxo instalado, esses pacientes eles têm maior risco de falhar, né? A gente tem que ficar reavaliando esses pacientes para o conforto, para todas as coisas que a gente usa para medir a resposta à insuficiência respiratória, isso não mudou muito, e algumas indicações de intubar um paciente são quando a gente tem instabilidade hemodinâmica, piora do nível de consciência, a não melhora da frequência respiratória, persistência de acidose respiratória na gasometria e quando a gente está com frações inspiradas de oxigênio acima de 60% e a gente não consegue ter uma saturação maior do que 90%, tem que abrir o olho que provavelmente o alto fluxo não é o dispositivo adequado para esse tipo de paciente. O ano passado, no final do ano passado, o Brasil teve uma contribuição extremamente importante, que foi a publicação desse estudo, o Renovate. Ele comparou alto fluxo com ventilação não invasiva e insuficiência respiratória aguda em 5 populações de pacientes, né, em pacientes não imunocomprometidos com hipoxemia, imunocomprometidos com hipoxemia, DPOC exacerbado com acidose, edema agudo de pulmão cardiogênico e hipoxemia por Covid. Esses foram quase 1.800 pacientes incluídos, né, nesse grande estudo. E foi um estudo de não inferioridade do alto fluxo em relação à ventilação não invasiva. O que aconteceu nesse estudo, né? Na análise pós-hoc desse estudo, né? Primeiro, o que aconteceu é que os pacientes imunocomprometidos, eles foram parados, foi parado o recrutamento, porque na primeira análise interina demonstrou futilidade, porque o que aconteceu? A maior parte dos pacientes imunocomprometidos com hipoxemia, né, 57% acabaram se encontrando com desfecho primário, que foi intubação ou morte em 7 dias. Então, parou o recrutamento desse grupo de pacientes. E nos outros 4 grupos, né, esses pacientes, eles apresentaram não inferioridade, mas apesar da amostra, pela amostra ser pequena, né, eles concluíram que teria que estudar melhor os pacientes com DPOC e edema agudo de pulmão, né, que são duas populações onde a VNI tem extensa e consolidada nível de evidência de que é uma metodologia que os pacientes têm um monte de benefício. Tá? Então, eles concluíram sobre a não inferioridade da cânula de alto fluxo em 4 dos 5 grupos, mas que precisava estudar DPOC e edema agudo um pouco melhor. A cânula de alto fluxo não é VNI, né? VNI é botar esse suporte não invasivo nos pacientes sem uma via aérea artificial invasiva. Então, o alto fluxo, vamos dizer, ele está no meio termo entre oxigenoterapia convencional dentro do contínuo de suporte ventilatório que a gente tem disponíveis, né? E a gente pode usar as principais indicações de VNI aguda que a gente tem são a exacerbação de POC, o edema agudo, insuficiência respiratória hipoxêmica, pneumonia comunitária e na retirada da ventilação mecânica. Lá nas nossas orientações, isso está tudo bem estabelecido. Onde está bem estabelecido é em DPOC, em edema agudo de pulmão cardiogênico, a VNI, e no pós-extubação em pacientes de alto risco. Mas olha a lista das populações no qual é considerada a VNI: insuficiência respiratória e imunocomprometido,
VNI facilitadora para paciente hipercápico, asma, falha de extubação em DPOC, síndrome de hipoventilação obesidade, doença neuromuscular, tá? Uma série de outras doenças onde a VNI ela pode ser considerada, mas com nível de evidência bem menor, né? A VNI ela tem contraindicação absoluta, dizer que parada cardíaca é uma contraindicação absoluta é até um negócio meio estranho, mas tem contraindicações objetivas, ou seja, encefalopatia grave, hemorragia digestiva, instabilidade hemodinâmica importante. Esses pacientes não são pacientes bons candidatos, né? O nível de consciência rebaixado a gente tolera se a gente achar que isso foi narcose carbônica. Na DPOC, extenso nível de evidência em múltiplas meta-análises que a VNI ela diminui a PCO2, aumenta a PO2, melhora o pH, diminui o trabalho ventilatório, aumenta o volume corrente, diminui a frequência respiratória. E a gente diminui a necessidade de intubação em até 75%, ou seja, em DPOC exacerbado, ainda a VNI é um método, vamos dizer assim, padrão de abordar essa exacerbação com a acidose e a tentar botar o paciente em VNI, porque a gente tem uma chance muito grande de evitar uma intubação com esse paciente e tem redução de mortalidade na UTI e redução de mortalidade hospitalar bem significativa. As nossas orientações elas vêm na mesma linha. Chama a atenção para não usar VNI em exacerbação que não é grave de DPOC, ou seja, não usar quando o pH estiver maior que 7,35. VNI é manejo para DPOC exacerbada grave, ou seja, onde tem retenção de CO2 e acidose ventilatória. No edema cardiogênico também tem extenso nível de evidência em múltiplas meta-análises, né? Tanto faz usar BIPAP ou CPAP, né? Os trabalhos iniciais mostraram uma mortalidade maior em quem usava BIPAP, depois se descobriu que isso tinha um pouco de viés de seleção e, na verdade, não existe diferença desse desfecho usando ou outra modalidade de suporte não invasivo, né? Diminui a intubação em 18%, diminui a mortalidade em 11%, e também vamos dizer, o método inicial, a gente vem na mesma linha, né? A gente pode botar que o comentário foi que tanto CPAP e VNI com 2 níveis de pressão são seguras e eficazes em pacientes com edema agudo, e que a gente então pode utilizar isso aí, tanto faz utilizar CPAP ou BIPAP. Na insuficiência respiratória hipoxêmica, né, a gente tem uma taxa de falha muito grande, em torno de 50%. A gente tem que lembrar que gerar volume corrente elevado, né, é um preditor de falha da VNI nessa população, significa que o paciente está fazendo muito esforço inspiratório na VNI, gerando volumão, é meio contraintuitivo, o volume corrente está super bom, não está super bom, tem que olhar para o esforço que o paciente está fazendo. Então aumenta para cada 1 ml acima do ajuste por quilo de peso predito, de 6 a 8 ml por quilo, de 9 para cima, o paciente aumenta a mortalidade em 29% por aumentar a falha. Então a gente tenta, em relação PF, entre 200 e 300, mas evita em paciente chocado, pacientes com SAPS alto, ou que tenham, após 1 hora de VNI, uma PF menor que 150, tem que intubar o paciente. Segue mais ou menos a mesma linha, as nossas orientações, né? A gente não usa em SARA grave, em SARA leve a moderada, ela pode ser feita em local muito selecionado, com monitoração muito rigorosa, e o volume corrente é o mesmo que a gente quer para as outras coisas, e para pacientes hipoxêmicos a gente também pode usar em imunocompetentes, mas também com nível de vigilância, sempre a questão da VNI tem a vigilância rigorosa, porque nessas situações tem a falha bem maior. Quando a gente fala de imunossuprimidos, tem séries que mostram um benefício bem grande em relação à taxa de sobrevida e mortalidade, e outras séries, né, em estudos que não mostraram tanta vantagem. Então, aqui a gente fica também com a questão de avaliação de resposta do paciente, na verdade, né? A gente pode usar imunossuprimido, mas também vigilância rigorosa em função de alta taxa de falha que pode acabar acontecendo. Em pneumonia comunitária, 2/3 dos pacientes eles falham. Os pacientes que se beneficiam são aqueles que têm DPOC e pneumonia comunitária. Então, esses são
vamos dizer, a população com pneumonia mais segura é as que tem DPOC e faz uma pneumonia. Os outros, a gente tem que atentar que 75% vai ter falha. No desmame, seguem as mesmas orientações de VNI facilitadora para pacientes retentores de CO2 por DPOC ou com doença neuromuscular que não passaram no TRE para reduzir o tempo de ventilação mecânica. A novidade aqui é a questão da doença neuromuscular. Nas orientações antigas era só paciente com DPOC hipercápnico que estava. E a gente sugere nessas orientações novas desse ano não utilizar a VNI para tentar resgatar um paciente que foi extubado, não foi para suporte não invasivo nenhum e que faz uma piora da disfunção ventilatória e entra em insuficiência respiratória. A gente sugere que contra essa VNI curativa na saída da ventilação mecânica. E VNI preventivo é aquilo que a gente falou, que serve também para pacientes que são candidatos a usar alto fluxo, são aqueles pacientes que eles passam no TRE, né, estão aptos para extubação, então, mas são pacientes de risco por obesidade ou comorbidade crônica ou idade avançada, e a gente acaba então tendo essa opção. Quando a gente vai olhar para as questões da SARA especificamente, como insuficiência respiratória, tem os guidelines novos, eles falam da questão contra o recrutamento, contra a ventilação de oscilação com alta frequência, né? Mas esse vamos dizer assim, o guideline da América, da ATS, né? Veja que eles têm alguma recomendação condicional para uso de corticoide na SARA, para PIP, prona já é bem estabelecido, ventilação protetora, né, de 4 a 8 ml por quilo de peso predito, tudo isso está mantido. O bloqueador neuromuscular, ele está sob júdice, aquilo que tinha inicialmente com o estudo do Papazian de 2013, que foi feito com cisatracure, que mostrou diminuição de mortalidade, não foi replicado no Rose Trial, então o bloqueador ele tem uma indicação condicional, na verdade. E as orientações, eles dizem lá, olha, para a SARA pode ser a ventilação, tem que ser protetora, tanto faz VCV ou PCV, o volume corrente de 4 a 8, platô menor que 30, driving pressure menor que 15, não usar PIP menor que 5 na SARA, né? Frequência respiratória de 20 a 35 até 45 de frequência se a gente estiver monitorando alto PIP, uma meta de saturação na ventilação de 92 a 96%. Não se recomenda infusão contínua de bloqueador neuromuscular indiscriminadamente, se recomenda bloqueador em bolos quando tem assincronias. Prona segue as mesmas orientações da PF de 150 como era antes, recrutamento não de rotina, recrutamento curto em hipóxia refratária, e quase todos os guidelines depois do ART se posicionam contra a manobra de recrutamento máximo, né? E as indicações de ECMO seguem as indicações tradicionais do estudo EOLIA, então com PF menor que 50 ou menor que 80 por PF 50 por 3 horas ou 80 por mais de 6 horas, quando tudo está otimizado. Óxido nítrico não de rotina, considerar em SARA grave com hipoxemia refratária. Então, eu trouxe mais essas coisas do que a gente colocou lá no consenso e um pouco de fisiologia. E era isso, pessoal, que eu queria apresentar para vocês. Eu peço desculpa pela minha ignorância técnica em mexer nesse computador aqui, que hoje eu me atrapalhei sobremaneira. Muito obrigado. Sérgio, excelente. E é muito bom a gente ouvir, né, alguém que domina fisiologia, fisiopatologia, porque é a base de tudo que a gente faz na medicina, né? Eu sempre costumo dizer de uma maneira bem simplória, né, para os alunos residentes, que se a gente não sabe como funciona, não sabe como vai resolver. E tu mostraste uma coisa que eu acho que é bem importante, que é a capacidade de adaptação do nosso organismo, né? De uma maneira assim muito sutil,
é uma abordagem darwiniana. O organismo vai se adaptando e tu tá são e salvo aqui conosco hoje depois de ter saturado 77, não é? Nos Himalaias. Sim, A gente vê isso com frequência na UTI. Assim, tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas é óbvio que eu vou me ater só a uma questão fisiológica, né? Pelo menos nesse primeiro momento eu vou me segurar, porque já tem perguntas aqui da plateia. Mas assim, ó, a gente vê com frequência que o pessoal fica muito ansioso, mais às vezes até com retenção de CO2 que com a hipoxemia. Eu tenho muito mais medo da hipoxemia do que a hipercarbia. Por quê? A gente vê, tu fizesse uma abordagem lá na mitocôndria, que esse PO2 que tem que estar aí acima de 80, o PO2 que chega na mitocôndria, né, a nível, digamos assim, sanguíneo, lá no transporte, já na difusão, ele está entre 13 e 6 milímetros de mercúrio, né? É um sim. nível muito baixo. E Muito. qualquer queda significativa na macrocirculação, no transporte convectivo, a nível de difusão, principalmente naquele doente que está inflamado, que está edemaciado, não é? A difusão vai se tornar mais difícil e mesmo que tu tenha no sangue uma oxigenação considerada segura, pode ser que a nível celular, não esteja chegando o suficiente. O que a gente vê na prática é o que tu chamaste a atenção, né? A palavra para definir isso é disóxia. Mas voltando à questão do CO2, né, quando a gente tem uma insuficiência respiratória hipoxêmica, e que eu digo assim, que eu vejo muito essa preocupação, que nível seguro? A gente sabe que tem que controlar pelo pH, mas que nível de segurança tu acha que a gente poderia tolerar para manter uma ventilação, né, dentro dos 4 a 8, não acrescentar vile, psile, enfim, de nível de PCO2 num doente crítico? O Marcelo Amato, há muitos anos, eu ouvi ele dizer que no paciente com SARA, quando o PCO2 passava de 60, ele usava bicarbonato de maneira empírica para tentar compensar. Eu não vou ter que discordar do Marcelo, né? Mas assim, primeira coisa, né? O primeiro princípio é que a gente ventila a maior parte dos pacientes para pH e não para PCO2, tá? Então, isso é uma mensagem importante, Isso né? aí. A ventilação que a gente quer um pH maior ou igual a pelo menos 7,15, 7,20 de pH, né? Então, salvo os pacientes, a exceção a essa regra, né, são os pacientes neurocríticos, onde a PCO2 acaba tendo um papel relevante na questão do tônus vascular e da pressão intracraniana, né, dos pacientes onde a gente tem, então, para determinar os níveis de hipertensão intracraniana, a gente tem etapas de alvo de PCO2 para manejar a hipertensão intracraniana. Salvo essa exceção, né, os outros pacientes a gente não fica ansioso nas picapes da ventilação mecânica para aumentar volume minuto e lavar CO2 se o pH tiver acima de 7,15, em alguns autores dizem 7,15, 7,20, a gente não precisa fazer correções drásticas. Quais são as duas correções que a gente teria para fazer na ventilação mecânica? Ou eu tenho que aumentar o volume minuto, e só tem duas formas de fazer isso, né? Ou a gente aumenta o volume corrente prescrito para o paciente, ou a gente aumenta a frequência ventilatória, ou uma associação dos dois ali tentando se equilibrar, né? As duas coisas, na verdade, elas podem não ser boas, né? Se a gente estiver lidando com SARA, provavelmente volume corrente, mexer em volume corrente não é uma boa ideia, porque a gente está enfrentando uma situação de baixa complacência, provavelmente com pressão de platô elevado, pressão de distensão alveolar elevada, e o volume corrente, vamos dizer assim, é o maior controle primário sobre a pressão de platô e a pressão, a driving pressure ou pressão de distensão alveolar. Então, quando a gente quer baixar a pressão de platô, baixar a driving pressure, a gente tem que se ajustar à primeira lei de Boyle, que é a lei de volume e pressão, né?
de gases, ou seja, essa relação entre volume e pressão, ela acaba existindo e a gente acaba não podendo mexer muito em volume corrente na maioria das vezes. Quando a gente está lidando com um paciente com DPOC, se a gente aumentar o volume corrente do paciente, né, a gente também acaba pagando um preço, porque ele tem uma constante de tempo expiratório mais longo e acaba, às vezes, não conseguindo exalar tudo que foi ofertado na fase inspiratória da ventilação mecânica. A gente aumentar a frequência ventilatória, diminui a janela de tempo e às vezes deixa esse tempo expiratório curto demais e o paciente começa a fazer auto-PIP. Ou seja, a gente tem, a gente tem que ter uma tolerância com PCO2 dentro desses limites e lembrar que o importante não é o número da PCO2 per se, mas sim como é que está o pH do paciente. Eu acho que essa é a mensagem Era isso central. que eu queria, era isso que eu queria ouvir, não é? De um especialista. E corrigir a acidose, né? Dando bicarbonato, né? Não, se tiver numa situação muito crítica de acidose, né? Bom, talvez eu até considerasse que o Amato falou, eu não sei bem em que contexto que ele falou isso, mas é no contexto de não ter outras margens de manobra de ajuste nenhum, né? Não me parece muito inteligente, porque tu vai acabar virando o CO2 também, né? Ou seja, o bicarbonato ele vai sair como CO, vai ser, tu vai estar fazendo a mesma coisa, não vai estar consertando isso desse jeito, né? Então, Já tem uma não sei se eu pergunta para concordo. ti do Tiago Sérgio, Augusto. O Tiago perguntou o seguinte, ó, ele assistiu hoje, está num estádio, após uma extubação, Amiguinho, perdão. falhou, o paciente foi reintubado imediatamente. Ele estava com PSV, durante o TRE, uma saturação de 93, que largou 11. Na falha da extubação, despencou a saturação para 55, o padrão de Gasping. Ele diz que não tem mais informações, que o paciente é um paciente com Guillain-Barré. E ele pergunta o que ele poderia interpretar desse caso, eu acho que no sentido do manejo de por que houve, né, essa falha abrupta, assim, né, que eu acho que é uma coisa que tem várias explicações aí que tu pode nos É, bom, assim, elucidar. com esses dados fornecidos, talvez eu não consiga dizer o que aconteceu com esse paciente específico, né? Só com essa informação que foi passada. Mas, assim, tu tá ventilando um paciente que tem Guillain-Barré, uma polineuroradiculopatia, né? Que o problema central aqui, né, dele, salvo que esteja acontecendo alguma coisa concorrendo com o próprio Guillain-Barré do paciente, ou seja, se ele tiver com uma infecção respiratória, uma pneumonia junto, que esteja mexendo em troca gasosa, o problema primário desse paciente provavelmente está relacionado à força para manter a ventilação e ter um endurance ventilatório necessário, né? Esses pacientes, eles são uma população de pacientes que talvez se beneficiassem da gente ter alguma medida objetiva de como é que está a força do paciente para manter a ventilação depois de ser estubado. O que aconteceu ali é um desabamento catastrófico, tirou o suporte ventilatório do paciente em PSV, ele fez o TRE em PSV e foi estubado, né? Então, isso é uma briga grande que tem na literatura de como é que a gente deve conduzir um TRE de um paciente, né? Existe as publicações mais recentes, elas estão levando para um lado, né, que diz, olha, fazer o TRE é melhor fazer em PSV do que fazer sem PS, fazer em peça T, né? Contudo, entretanto, todavia, né, tem algumas situações clínicas dos pacientes, e essa que tu presenciou, por exemplo, que é o Guillain-Barré, que um teste de ventilação espontânea sem suporte algum ventilatório, sem PSV, é a situação que melhor simula o que vai acontecer com o paciente quando tu tirar o tubo, né? Isso também acontece em pacientes cardiopatas com fração de ejeção baixa, insuficiência cardíaca. Quando tu tira a pressão positiva totalmente da ventilação mecânica, essa é a situação que simula
como é que o paciente vai adaptar o aumento de retorno venoso na saída da ventilação mecânica. Tem uma figura muito bem conhecida que se chama WIPO, né, a sigla, que é Winning Induced Pulmonary Edema. Então, pacientes cardiopatas, fazer TRE em aire tem uma vantagem porque tu simula no TRE como é que ele vai ficar sem pressão positiva alguma depois, se ele vai, porque aumenta o retorno venoso e se o paciente Sérgio, não. traduz aire para os não gaúchos. É peça T, tá? Tubo T, peça T, tá? Os não gaúchos, né? Então, falando em português brasileiro. Então, eu. Só uma coisinha, Sérgio, para esclarecer também para os não gaúchos. Aire vem do nome do Dr. Philip Aire, que é o anestesista que introduziu o tubo T. Tubo T. Então tá, aqui a gente fala Aires. Tu falar tubo T, eles vão achar que é um T na tomada. Tá, é uma homenagem a esse anestesista. É, tá bom. Então eu acho que assim, o que aconteceu aí provavelmente é uma falha por hipoventilação alveolar, né? E aí cai as duas coisas, né? Aumenta o CO2 e o paciente fica hipoxêmico, provavelmente o paciente hipoventilou, salvo que ele tenha tido alguma outra coisa, ou ele fez um estridor laríngeo, alguma coisa que aconteceu diferente, né? Mas com a informação que tu me passou, o cuidado de um paciente neuromuscular é ter uma medida da força. Um jeito de fazer a medida da força desses pacientes é medir a PI max do paciente, né? Que é quanto que o paciente gera de pressão negativa fazendo um esforço inspiratório contra a via aérea ocluída, com manovacômetro, né? Se bota um aparelho que oclui a via aérea e o paciente faz um esforço para dentro, e quanto mais ele conseguir negativar a pressão, mais forte o paciente está do ponto da musculatura esquelética dele. Então, esses pacientes neuromusculares, eles são uma população de pacientes bem específica, assim, que requerem um desmame que não pode seguir a mesma rota habitual, sob o risco da gente ter esse tipo de ocorrência, como foi presenciado. Tem um pouquinho mais de detalhe e de medidas objetivas, né? Não quer fechar a tua tela agora, Sérgio? Deixa eu interromper aqui o Del. É, Sérgio, Ederson, Ricardo, vocês querem fazer alguma pergunta? A gente tem outras perguntas aqui da plateia, Luiz, mas eu repito amiguinho, aí. só Vai eu lá, sei neguinho. que temos os pedidos da plateia, mas eu estou muito ansioso para saber do Sérgio quando usar e como usar simultaneamente VNI e SINAF pós-extubação, que é uma coisa que a gente tem encontrado mais comumente, especialmente depois do Covid, embora tenha bem robustas evidências sobre isso, mas eu acho que vale a pena comentar um pouquinho, amiguinho. Tá. Então vamos lá. Então, uso alternado de cânula de alto fluxo e ventilação não invasiva, tá? Então, assim, não, primeira coisa, assim, não existe um protocolo para isso claramente estabelecido e testado e validado. Mas isso é praticado em cima de um racional fisiológico, né? De que o que a gente consegue de vantagem quando a gente bota a VNI no paciente. De novo, vamos nos remeter para a fisiologia da aula, né? O que tem capacidade de recrutar e desfazer shunt de forma mais efetiva é a ventilação não invasiva, porque a gente consegue níveis de EPAP, que é o equivalente do PIP, e de IPAP, né? A gente acaba conseguindo pressurizar a via aérea e abrir os alvéolos de forma mais efetiva. Já com o alto fluxo, a gente garante uma FO2 constante, tem um nívelzinho ali de PIP quando o fluxo está próximo a 60, que é de 3, mas a gente não tem esse suporte para o trabalho ventilatório do paciente, né? Então a gente não tem medidas objetivas disso aí, mas a gente usa o que que a gente usa? Bom senso clínico na beira de leito, né? A gente está fazendo isso. O que que a gente faz? A gente usa a VNI no paciente, quando o paciente é de alto risco, que ele é um obeso, é um paciente com DPOC, eu vou usar a VNI, e para dar uma folga para a VNI, em vez de botar em oxigenoterapia convencional, eu boto o paciente em alto fluxo. E a gente vai fazendo e espaçando isso e vendo qual é o comportamento do paciente.
Eu não comentei ali, mas vamos dizer assim, dos métodos de suporte ventilatório, o que tem a maior capacidade de redução do trabalho ventilatório do paciente, o work of breathing do paciente, é a ventilação não invasiva com 2 níveis de pressão. Quando a gente mede é, com um balão esofágico, que é vamos dizer assim, é um análogo da pressão pleural, né, que mede, que se correlaciona com o esforço inspiratório do paciente, a gente vê que os swings de pressão esofágica, eles diminuem muito de amplitude quando a gente coloca a VNI. Isso diz, olha, o esforço do paciente ele está se reduzindo. E reduzir o esforço do paciente, hoje em dia, é considerado uma coisa, em ventilação espontânea, não entubada, é considerado relevante, porque a gente tem o que se chama de PSILE, que é a lesão autoinfligida pelo esforço ventilatório do próprio paciente, né? E aqui é uma faca de 2 gumes, ou seja, a gente tem que usar, como a gente vai estar dando suporte para o esforço ventilatório do próprio paciente, a gente tem que usar métodos que garantam que esse esforço não seja excessivo e que não perpetue uma cascata inflamatória no pulmão e perpetue e piore a lesão pulmonar que da outra causa que o paciente já teve. Então a gente usa de forma intercalada, mas não tem um protocolo rígido para isso nem fixo. Isso é usado conforme a experiência do serviço, conforme a disponibilidade dos 2 métodos. Tu vai estar consumindo um alto fluxo e uma VNI no mesmo paciente, né? Então tu tem que ter equipamento disponível para alocar esse tipo de para essa estratégia ventilatória. Ontem de noite na UTI da PUC, lá, eu vou relatar um caso sem citar. A gente está tratando uma paciente com uma pneumonia comunitária muito grave, com uma imagem altamente sugestiva de que seja viral, mas com testes rápidos negativos para Covid e para influenza, e a paciente está sendo mantida com essa metodologia. Ela estava em alto fluxo contínuo, ela começou a ter um pouquinho mais de esforço ventilatório, a gente fez 2 horas de VNI na paciente. A paciente praticamente abriu, a gente via pela tomografia que ela estava consolidada e com um monte de shunt acontecendo, ventilou 2 horas com VNI e ficou outra paciente, foi para alto fluxo. Ontem de noite, na revisão, eu estava de plantão ontem de noite, na revisão noturna, olha, tu vai fazer mais um pouco mais 2 horas de VNI aqui. E assim a gente vai levando e a gente tem uma chance, isso a gente aprendeu com o Covid, a gente tem uma chance razoável de levar esse paciente sem entubar, né? E isso representa uma grande vantagem para a paciente, representa uma redução de risco. Qual é o risco aqui? O risco é nós errar a mão e forçar a barra no método quando o método não funciona. E isso não tem jeito, precisa equipe boa, precisa avaliação clínica adequada e recorrente na beira do leito para ver como é que o paciente está se comportando. Medicina continua sendo medicina, não muda isso. Se o paciente está na UTI, a alma da UTI é a monitoração clínica do paciente. Depois vem a monitoração tecnológica, de exames, de outras coisas, mas a alma de uma UTI é a gente olhando o paciente múltiplas vezes ao longo das 24 horas, várias pessoas olhando o mesmo paciente, né, para detectar qualquer deterioração. Depende Ederlon, disso. Ederlon. Oi, Fernando. Então, alguma pergunta, algum comentário? Bem, eu vou até pedir para o Sérgio para a gente responder mais rápido, para dar oportunidade de ter umas perguntas ali na tela, Tá. mas a gente Então, fazer um você é bem comentário. objetivo. O Sérgio, eu vou fazer uma provocação. Nas recomendações nacionais, que você ressaltou e até fez a ressalva, onde a gente coloca que na sala é indiferente ventilar com pressão controlada a volume, ventilação controlada a volume ou a pressão, e que a utilização de manobra de recrutamento poderia ser utilizada em alguns casos, não é um viés nacional? Provocação aceita, tá? Tu quer saber do qual parte, do VCV, do PCV ou do recrutamento, ou das Os duas? dois, os dois. Bom, aqui assim, Filho, ó, tá estudando para passar. Na com relação... rodoviária, que é totalmente diferente, não faz física. Guilherme, Microfone acho que eu tô aberto. estudando para passar. Maís, o teu celular Tá, está tá. aberto aí. Bom, com relação a VCV ou PCV, né? O que que não existe diferença, né? Não existe diferença de mortalidade, desfecho duro, né? Tu vai perguntar para mim na beira do leito, com um paciente com SARA, que
muitas vezes está com bloqueador neuromuscular, apesar das recomendações de não usar, mas está naquela fase crítica aguda, eu ventilo VCV, quase todos os pacientes com SARA. Por quê? Porque a gente faz uma leitura da mecânica de uma forma muito mais direta, a gente tem essa vantagem, e porque se o paciente está bloqueado, não está interferindo, eu consigo ter isso, ventilar em PCV é um pouco mais, vamos dizer assim, exigente do ponto de vista da interpretação de leitura de curvas para entender o que está acontecendo com a ventilação mecânica do paciente. Então, VCV ou PCV, essa história não é bem assim. A gente ventila o paciente da melhor maneira que a gente consegue ventilar aquele paciente, mas especificamente na SARA, você vai perguntar, a minha opção seria ventilar o paciente em VCV na fase aguda, quando ele está bem sedado. Com relação à manobra de recrutamento, né? Com relação à manobra de recrutamento máximo, que é a do estudo ART, que levava no início do estudo PIP a 45 e depois a 40 por 2 minutos, depois da primeira análise interina, né, o estudo mostrou aumento de morbimortalidade no grupo recrutado dessa forma. Então, esse ponto, o recrutamento ele perdeu muita força. Fazer recrutamento com esse nível de PIP tem repercussão hemodinâmica, tem um preço hemodinâmico, na minha visão, extremamente alto, e aí fica uma visão, um ponto de discórdia, assim, se eu sou favorável ou contrário ao recrutamento. Para a maioria dos pacientes, contrário, né? Atualmente, a minha posição com relação ao recrutamento é recrutar paciente que está em situação de hipoxemia refratária, mesmo pronado, né? Esse paciente que está pronado e que é um respondedor lento ou um não respondedor, em um local onde eu consiga ter uma medida objetiva do status intravascular do paciente e do estado do ventrículo direito do paciente, e que eu tenha confiança na minha avaliação à beira-leito, que eu não estou lidando com corpo pulmonale agudo relacionado à SARA, nesse paciente de refratariedade, numa situação de desespero ante eu não ter a possibilidade de colocar o paciente em ECMO, eu tentaria recrutar o paciente. Mas eu acho que o uso desse recrutamento máximo, ele é muito, muito restrito hoje em dia, e a gente não tem usado, tá? Aqui E eu não aí uso. você concorda que há um viés nacional e isso está colocado na recomendação? A gente tem, vamos dizer assim, a gente tem o grupo de pesquisa, né, do professor Carlos Carvalho, do Marcelo, do pessoal aí de São Paulo, é um grupo que produziu muito conhecimento nessa área. É um grupo que produziu resultado positivo em estudo unicêntrico nessa área, com uma redução de mortalidade de 28% quando foi feito o estudo antes do ART, aí, que foi o que motivou o ART. Olha, nós conseguimos. Só que o mundo real, né, ele não é o mesmo mundo da onde foi feito o estudo que mostrou a mortalidade, do ponto de vista de capacidade técnica das pessoas executarem as coisas com os controles com todos os controles que precisam, né? Recrutar com PIP de 45 é extremamente perigoso, eu não tenho a menor dúvida de dizer isso, né? A gente tem um viés nacional, existe uma cultura com relação a PIP no mundo, né? Eu chamo o Marcelo conhece isso, é ele mesmo que disse, é PIP culture, né? A cultura europeia, dificilmente eles vão aceitar botar PIP acima de 15 nos pacientes na Europa, né? Eles lutam para não usar mais que 15. Fazem de tudo para não usar PIP 15. Os americanos, é a tabela ARDSNet, fecha o olho, relação PIP-FiO2, eles usam PIP alto em situação de FiO2 alta, quando na tabela deles, numa das tabelas do alveolar, a PIP é 18, a menor PIP para FiO2 de 100%, e no outro é 20 e 21 para PIP, para SARA grave. Ou seja, eles usam PIP alto, mas eles usam estritamente quando a otimização não leva a ventilação para uma troca gasosa. E a gente aqui, por esse viés regional e por serem as pessoas que são lideranças acadêmicas da gente, puxaram muito, né, a barca para o lado do recrutamento. Só que isso, quando foi para campo ser usado por pessoas que não são os cientistas que validam, embora exista o racional fisiológico para isso, desde o Lachman de 1992, de manter o pulmão aberto, abrir e manter aberto, né? Quando leva isso para o mundo real,
se mostra que é perigoso, é arriscado e que aumentou a mortalidade. Tem várias razões para o estudo ter sido um estudo negativo, né? E várias conclusões que a gente poderia fazer, mas vai dizer, pai, eu fui um fã do recrutamento porque eu sou fã do Marcelo Amato e do Carlos Carvalho e um grande admirador de tudo que eles produziram, mas na verdade o estudo, um resultado negativo, ele é negativo no sentido de refutar a hipótese alternativa, né? Mas ele não é negativo no sentido de trazer uma informação relevante para a prática da medicina. Ele trouxe uma informação relevante. Diz, olha, quando a gente botou isso aqui no mundo como ele é, que é um mundo multicêntrico, de não hiperespecialistas, a coisa não funcionou bem. Você sabe, Sérgio, apesar de ser fã dos dois, eu vou fazer só um comentário final. É muito comum quando a gente tem resultados de estudos unicêntricos que não se reproduzem em ensaios unicêntricos, que a gente assuma a ideia de que naquele sítio as pessoas têm a habilidade técnica que nos outros as pessoas não têm. Essa talvez seja uma das variáveis. Existem inúmeras outras que É, fazem com que haja uma dificuldade em se generalizar um resultado a partir de um estudo unicêntrico com uma pequena amostra de pacientes, principalmente numa intervenção não cega. é, O efeito Hawthorne, ele tem é, um peso gigantesco nisso. é. Eu acho que embora tenha, o estudo ele nasce de uma plausibilidade fisiológica e o ponto fraco de qualquer estudo com SARA, né, é que SARA não é um diagnóstico. SARA é a man-made diagnosis, né? Ou seja, eu tive, a gente teve com o Guilherme Boguedo aqui no Congresso Gaúcho na semana passada de terapia intensiva. E a pergunta que fizeram para nós na mesa é qual é a relevância, vamos dizer assim, dessa discussão extensa que existe sobre a definição de SARA não entubado ou não. Na minha cabeça, a SARA tem relevância histórica. Histórica. A SARA possibilitou ensinar a gente a ventilar os pacientes de forma mais protetora. Ponto. Para mim, na medicina, só existem três coisas importantes. A coisa número um é o diagnóstico, a número dois é o diagnóstico e a coisa número três continua sendo o diagnóstico. Assumir que qualquer receita de bolo vai servir para uma heterogeneidade de condições com um modelo de doença distinto sobre o mesmo guarda-chuva, hipoxemia, né, é, na minha cabeça, um nonsense completo. Eu não tenho como me enfiarem na minha cabeça que é importante ficar fazendo tanta discussão da SARA. A SARA tem uma relevância histórica. Claro que a gente não vai abandonar a SARA pela relevância que ela tem, só que a gente tem que lembrar que SARA não é diagnóstico de nada. SARA é uma síndrome clínica que abarca 1 milhão de condições, né? E agora aumentaram ainda, 1 milhão de condições é 2 milhões, porque tem os não entubados junto. Então, eu não acredito que isso tenha utilidade e acredito que esse seja o racional de muitos estudos de SARA serem negativos. A gente está tentando dar uma curva nessa história, começando a falar de fenótipo hiperinflamado, não sei o que lá, que é uma volta a dizer assim, olha, vamos fazer uma análise de subgrupo. Tem uma SARA que são os mais inflamados, outros que são os menos inflamados, porque a gente não quer, a gente tem uma dificuldade de matar o que a gente criou, né? Então, desde Na os realidade, Baltzeroto, só para fazer uma intervenção, na realidade a gente tem provado muito mais que a forma de se fazer ventilação que a gente fazia está errado do que encontrar uma maneira correta de fazer. eu acho No que fim, até os estudos que a gente tem feito sobre tá, em ventilação pulmonar artificial, todos eles, no fim das contas, mostram só, não dá para ventilar agressivamente o pulmão, o pulmão tem que ser bem tratado, porque a gente está usando uma ventilação antifisiológica. Então, Mas exatamente é isso, é antifisiológico. Mas assim, ó, essa discussão vai longe, pessoal, e assim eu não quero cortar o nosso palestrante que está nos brindando com a... Assim, ó, para encerrar, Sérgio, 60 segundos para responder uma última pergunta da plateia, porque nós já passamos é o bastante relógio. da hora, daqui um pouco já são 22 horas. Assim, ó, aqui está iPhone 13.
Não, tem a da Jéssica antes. Não, não, mas ele já respondeu a da Jéssica com toda essa explicação que ele deu sobre PIP, recrutamento, Ederlon. É, como ventilar um paciente com TCE grave e DPOC e na mesma corrente, né, no mesmo sentido, um TCE grave que desenvolva SARA por contusão pulmonar? Ah, é a famosa sinuca de bico que a gente chama, né? Se ficar o bicho Escolheu a pé, dedo essa pergunta aí. Eu olha não o bicho sei quem lá. é, né? É o iPhone 13. Tá. Então, assim, ó, primeira coisa, né? Se tu estiver lidando com essa situação, né? O melhor dos mundos aí é que tu tivesse num local onde, vamos dizer assim, o neurointensivismo fosse um neurointensivismo invasivo, ou seja, que tu tivesse ter medida da PIC do paciente, que tu tivesse todas as outras coisas. Quer dizer, a gente sabe que ventilar paciente com SARA, por exemplo, e trauma crânioencefálico, que é uma situação relativamente comum, porque um paciente politraumatizado pode chegar com traumatismo craniano e com contusão pulmonar, como é o caso que tu colocou. A gente sabe que usar a PIP pode aumentar a pressão intracraniana do paciente. A gente sabe que a PCO2 pode contribuir para o aumento da pressão intracraniana do paciente. Ou seja, primeira coisa, primeira premissa, eu tenho que ter a medida da pressão intracraniana do paciente, né? Para saber aonde que fica, aonde que mora o limite de segurança dos outros ajustes que eu estou fazendo. Então, a gente sabe que isso não é a realidade da maioria dos serviços, a gente tem dificuldade de fazer monitoração invasiva intracraniana nos pacientes, mas essa população de paciente é uma população que para tu saber que tu está fazendo esses ajustes com segurança para manejo da pressão intracraniana e para ventilação da SARA, tu não está um interferindo no outro. Claro que se a gente vai pensar o que que é mais lesivo, a gente vai ter que fazer um peso de beira de leito, dizer assim, cara, o que que tá pegando para valer aqui que vai ferrar o meu doente? É a troca gasosa ou é a pressão intracraniana? Invariavelmente, se a pressão intracraniana não tiver privilegiada, essa prioridade primária vai ser tomar as medidas para tentar preservar o encéfalo do paciente, né? E todos os outros ajustes eles vão acabar ficando subalternos, porque senão o grau de, vamos dizer assim, o ranking modificado, o grau de disability que o paciente vai sair, né, é muito grande e eu tenho que fazer de tudo para diminuir isso. Bom, hipoxemia também é importante, quer dizer, para o cérebro do paciente, claro que é importante, o ideal é eu conseguir trazer tudo junto, mas eu vou precisar ser bem invasivo de monitoração, não tem uma receita de bolo, isso é questão de pera de leito, de otimizar ao máximo as variáveis fisiológicas que concorrem para a pressão intracraniana e para a troca gasosa do paciente dentro de limites seguros, e para isso eu preciso que o paciente esteja bem monitorado e pelo menos invadido com uma pressão intracraniana ou com algum tipo de monitoração intracraniana. O paciente com DPOC, né, eu acho que se eu entendi como é que eu faço se tiver um TCE e um DPOC junto, Isso. o paciente com DPOC, hipercapnico crônico, né, ele é cronicamente adaptado a um PCO2 mais alto e a circulação cerebral também tem algum grau de adaptação para isso aí pela cronicidade. O paciente ele se adapta todo, né, à cronicidade. A gente não se dá conta, mas, por exemplo, hipoxemia crônica, hipercapnia crônica, ela a hipoxemia, por exemplo, ela é medida por fatores de hipóxia indutíveis, que a gente chama, que eles mexem com a transcrição do RNA mensageiro no núcleo da célula e modulam desde angiogênese, pressão de artéria pulmonar, eritropoetina, um monte de coisa. Então a gente tem um controle no paciente crônico, ele é muito adaptado. Eu não ia me preocupar tanto com isso num paciente com DPOC, eu ia manejar ele igual, ia cuidar para ele não ficar com o pH abaixo de 7,15. Sérgio, a última, só para a gente finalizar, porque talvez não tenha ficado dentro da complexidade muito claro assim, quando o paciente tem uma hipoxemia grave, tá com FA2 a 100%, como tu comentaste num slide, como diferenciar, não é, se essa hipoxemia por shunt, né, por uma relação VQ muito baixa, qual a melhor maneira de escolher o recrutamento? Se aumentando a PIP ou colocando em prona? Bem objetivo, pá, pá. Objetivo papá.
Então, assim, antes de pronar o paciente, a gente otimiza a ventilação mecânica do paciente, isso inclui os ajustes de otimização da PIP. Bloqueio neuromuscular, sedação adequada, estabilidade hemodinâmica. Na sequência, medida de relação PF, se o paciente, uma vez otimizada a ventilação mecânica, a PF igual ou menor que 150, igual a prona. E prona é a manobra de recrutamento que a gente deve usar para a maioria dos pacientes. Perfeito. Eu acho que foi uma aula de fisiologia e de manejo, né, nessas situações para melhorar a oxigenação. Muito obrigado aí mais uma vez, Sérgio. Joia, prazer estar E aqui com vocês, legal. até a próxima. A próxima Obrigado, quarta-feira. professor Prazer aí, Brasileiro. Sérgio. Ele é Até Abração. mais, querido. a próxima Semana que vem é o Felipe, o Felipe de Portugal. Felipe Vai ser muito bom. Gonçalves. Felipe Portugal. Gonçalves. Joia. Um abraço. Obrigado, Abração. obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todo mundo. Até mais, Bacana, pessoal. boa noite, pessoal. Tchau, tchau.